Hoje vamos recapitular o filme chamado Revelação. Claire Spencer e seu marido Norman, um cientista e professor talentoso, viviam uma vida tranquila e feliz. No entanto, seus novos vizinhos eram constantemente envolvidos em brigas. A filha de Claire, Caitlin, havia crescido, e independentemente de quanto Claire quisesse que ela ficasse, era a hora de Caitlin ir para a faculdade. Com a filha fora de casa, Claire e Norman finalmente estavam sozinhos e podiam viver para si mesmos. Eles estavam planejando se divertir e aproveitar a nova liberdade, mas então começaram a ouvir barulhos altos e passionais vindo da casa ao lado. Parecia que os vizinhos haviam se reconciliado. Ao olhar para as fotos antigas, Claire se lembrou de seu primeiro marido, que havia falecido. Sentindo-se desapontada, ela saiu para o jardim e ouviu um grito de mulher vindo do outro lado da cerca. Claire olhou pela brecha da cerca e se perguntou o que estava acontecendo. A vizinha Mary estava chorando e disse que estava se sentindo sufocada pelo seu marido, Warren, e tinha medo de morrer. Claire convidou Mary para entrar em sua casa, mas Mary, assustada, correu de volta para sua própria casa quando viu que o marido havia chegado. À noite, Claire contou tudo ao seu marido e se ofereceu para ir descobrir o que estava acontecendo lá. No entanto, Norman acreditava que isso não era problema deles e que não havia necessidade de se intrometer na vida dos outros. Pela manhã, Claire foi sozinha até a casa dos vizinhos para entregar um presente de boas-vindas. Lá, ela encontrou um par de sapato de mulher com uma gota de sangue. Claire pegou o sapato e o colocou na sacada. Em seguida, voltou para casa, onde encontrou sua melhor amiga, Jodie. Jodie havia ido visitá-la para saber como ela estava se sentindo e lhe ofereceu um chá de cogumelo para ajudar a aliviar a dor de cabeça e melhorar seu bem-estar. Vale lembrar que, há um ano, Claire havia sofrido um grave acidente de carro, quando bateu em uma árvore a 80 km/h. Desde então, ela não se lembrava de nada do que havia acontecido antes do acidente. Na noite em que uma forte chuva caiu, a eletricidade falhou. Claire se aproximou da janela e viu o vizinho removendo algo da casa e colocando no porta-malas do carro. Quando ela acordou o marido, não havia mais ninguém no quintal. Claire continuou a observar os vizinhos com desconfiança. Depois de se machucar com os espinhos ao sair, ela voltou para casa e a porta abriu sozinha. Claire sentiu um arrepio, mas não se importou e fechou a porta. À noite, uma bola de tênis caiu no lago. Era um brinquedo favorito do cachorro, mas, estranhamente, ele estava com medo de se aproximar do lago. Vou nada. Claire tentou recuperar a bola, mas, ao olhar para a água, viu o corpo de uma mulher. No mesmo momento, ela recebeu uma ligação do marido, que a informou que chegaria em casa mais tarde do que o esperado. Quando Claire olhou novamente para o lago, o corpo da mulher havia sumido. À noite, o cachorro havia sumido. Além disso, a porta abriu sozinha novamente. Por 2 segundos, o rádio ligou e começou a tocar música. Claire foi até o local de trabalho do seu marido, onde os cientistas estavam discutindo sobre o halotano, um tipo de anestésico. O halotano tem a propriedade de paralisar as funções motoras das pessoas, mas não as deixa inconscientes. Em outras palavras, quem recebe esse anestésico permanece consciente, mas não consegue se mover. Os efeitos do halotano são temporários, e todas as funções motoras são restauradas em cerca de 5 minutos. A mulher se queixou ao marido, Norman, sobre os sons estranhos que ouvia em casa, embora não houvesse ninguém lá. Norman prometeu que iria pedir à polícia que vigiasse a casa enquanto ele estivesse fora. No entanto, na manhã seguinte, a porta estava aberta novamente. Além disso, uma foto caiu da prateleira, mostrando Norman recebendo um prêmio. Claire foi novamente falar com os vizinhos e encontrou o sapato no mesmo lugar que havia deixado. Quando ela deixou um cesto na porta dos vizinhos, Warren a parou e foi grosseiro ao responder às suas perguntas sobre a esposa dele, dizendo que ela não estava em casa. Warren jantou sozinho e Mary estava ausente, não sendo vista nem ouvida. Ele jogou as flores do cesto fora e ficou apenas com uma garrafa de vinho. Enquanto isso, Claire estava preocupada que o vizinho suspeito tivesse notado sua presença. Ela havia visto o cachorro e pegadas que levavam até sua casa, mas logo descobriu que essas pegadas haviam sido feitas pelo seu próprio marido, Norman. Norman não aprova que Claire espione os vizinhos, mas ela suspeita que Warren pode ter assassinado sua esposa. Durante um jantar de negócios, Claire foi obrigada a revelar que havia sido incomodada por um poltergeist nos últimos dias. Norman, brincando, sugeriu que talvez fosse o espírito do pai dele,
que havia falecido e não gostava da casa. Certa noite, Claire encontrou uma chave misteriosa escondida debaixo do assoalho e a guardou no bolso do seu casaco. Quando foi ao banheiro, notou que a banheira estava estranhamente cheia até a borda. Quando se inclinou para esvaziar a água, viu o reflexo de uma mulher desconhecida. Claire soltou um grito de susto. Norman ouviu o grito e correu para acalmá-la. No dia seguinte, ele a enviou para consultar um psicólogo. Claire contou que havia visto um fantasma. O psicólogo a aconselhou a tentar contato com o fantasma. Claire decidiu fazer exatamente isso e pediu ajuda à sua amiga. Juntas, elas começaram a chamar o espírito da vizinha falecida, Mary. De repente, a chama da vela começou a diminuir e a placa de Ouija começou a se mover sozinha. A porta ao fundo da sala se abriu e a outra porta quase atingiu Claire. No entanto, para o alívio delas, era apenas o cachorro que havia voltado para casa. Logo em seguida, as amigas se despediram. Quando Claire ficou sozinha, ela descobriu que a banheira estava novamente cheia de água e encontrou uma mensagem misteriosa no espelho embaçado. Você sabe. Além disso, seu computador começou a digitar as iniciais MEF, sem explicação. Claire ficou muito assustada e correu para contar tudo ao seu marido, mas ele a ignorou, gritando com ela porque ela o estava distraindo de um relatório importante que precisava entregar. Convencida de que estava sendo assombrada pelo fantasma de Mary, Claire acusou o marido, Warren, de ter matado a esposa dele na frente de todos. No entanto, justo nesse momento, Mary surgiu, viva e bem. Voltando para casa, Claire encontra uma sacola que Jodie deixou como presente para ela. Dentro, um livro sobre bruxaria, fantasmas e alquimia. Enquanto isso, Mary apareceu e se desculpou pelo seu primeiro encontro desastroso com Claire na cerca. Mary revelou que estava passando por um momento difícil em seu casamento, pois sentia uma paixão dolorosa pelo marido. Ela decidiu se separar dele e ir morar com a mãe. No entanto, durante uma tempestade, o marido foi até ela, levando suas roupas e implorando que ela voltasse para casa. Naquela noite, o quadro da foto caiu novamente. Quando Claire foi ver o que havia acontecido, notou que alguém havia colado um artigo de jornal no lado oposto do quadro. O artigo era sobre uma estudante que havia desaparecido. Claire ficou curiosa e começou a pesquisar mais sobre o assunto. Descobriu que a estudante se chamava Madison Elizabeth Frank. E então, Claire se lembrou de que foi Madison quem a olhou no reflexo na água. Claire perguntou ao seu marido sobre a garota. Norman disse que não conhecia a estudante, apesar de ela estudar na mesma universidade em que ele trabalhava. Claire insistia que era essa mulher que a estava atormentando, mas Norman começava a acreditar que sua esposa estava perdendo a razão. No entanto, Claire levou a investigação a sério e foi até a casa de Madison, mentindo que era amiga da jovem. A mãe de Madison a recebeu e a levou até o quarto da filha. Quando a mãe saiu para atender uma ligação, Claire aproveitou a oportunidade para roubar uma mecha de cabelo de Madison. Em seguida, Claire seguiu um ritual descrito em um livro e tentou invocar o espírito de Madison. Enquanto isso, Norman voltou para casa e sua esposa o olhou de forma estranha. Claire começou a rir e se comportou como se fosse uma estudante que queria seduzir seu professor. Ela se jogou em Norman e rasgou sua camisa. No entanto, quando a mulher se distraiu e viu seu reflexo no espelho, percebeu que algo estava errado. Norman a empurrou e quando o cabelo caiu, a possessão de Claire por Madison terminou. Claire se lembrou do que havia acontecido antes do acidente. Ela viu Norman traindo ela com sua aluna, Madison. Norman tentou se justificar, alegando que havia cedido à tentação apenas uma vez e que, em seguida, havia tentado se afastar da garota. No entanto, Claire não queria ouvir suas desculpas e decidiu passar a noite na casa de sua amiga. George confessou que, um ano antes, havia visto Norman na cidade de Adamant com uma jovem loira. No entanto, ela havia decidido não contar a Claire para não magoá-la ainda mais após o acidente. Pela manhã, Claire voltou para casa e novamente não havia eletricidade. Ela encontrou Norman inconsciente na banheira. Provavelmente o fantasma havia tentado matá-lo. No entanto, como a eletricidade havia caído, Norman não foi atingido pela corrente. Depois de se recuperar, Claire perguntou diretamente ao marido se ele sabia algo sobre o desaparecimento de Madison. Norman contou que Madison o havia confrontado em casa quando ele terminou o caso, mas negou tê-la matado. Claire concluiu que Madison havia morrido e agora estava se vingando de Norman em forma de fantasma. Ela acreditava que o fantasma havia tentado matar Norman na banheira, mas ele insistiu que foi apenas um acidente. Depois disso, Norman telefonou para um especialista em fenômenos paranormais e encontrou o livro sobre bruxaria, fantasmas e alquimia. No livro,
descobriu que o espírito pode ser expulso com a ajuda do fogo. Na manhã seguinte, Norman viu sua esposa Claire se aproximar do lago com um pedaço de cabelo de Madison em suas mãos. De repente, Claire foi puxada para o lago por uma força invisível e encontrou uma caixa de joias. Norman a salvou, puxando-a para um lugar seguro, e juntos queimaram o cabelo de Madison. Agora, Norman acredita em sua esposa. Depois que Claire sentiu que o fantasma havia saído de casa, Norman se desculpou novamente por sua infidelidade e eles decidiram passar mais tempo juntos. No entanto, as suspeitas de Claire ressurgem quando Norman afirma não conhecer a cidade de Adamant. Ela decidiu viajar para aquela cidade. Ao visitar uma loja local, ela notou um colar familiar e o mesmo baú que havia encontrado no fundo do lago. À noite, Claire mergulhou novamente na água e recuperou o baú. Dentro dele, ela encontrou o colar de Madison. Em seguida, ela confrontou Norman, que confessou ter chegado em casa e encontrado Madison morta. Em pânico, ele havia empurrado o carro dela para dentro do lago, com o corpo dela dentro. Claire então entregou o telefone para Norman ligar para a polícia. Ele ligou e disse que tinha informações sobre a mulher desaparecida, pedindo que a polícia fosse até lá. Depois disso, Norman subiu para se trocar de roupa. Enquanto isso, Claire ouviu o som da água corrente e pensou que ele estava tomando banho. Aproveitando a oportunidade, ela pegou o telefone, mas notou que o último número discado não era da polícia. Norman a surpreendeu por trás e colocou uma toalha encharcada de halotano em sua boca. Claire tentou correr, mas não conseguiu ir muito longe. A droga começou a fazer efeito rapidamente, e em seguida, ela ficou paralisada no lugar. Norman coloca Claire na banheira e a enche de água para fingir que ela se suicidou. Quando Norman nota o colar de Madison, ele vê o fantasma da mulher e, assustado, escorrega, bate a cabeça na pia e desmaia. Enquanto isso, a banheira continua a se encher de água. Claire espera que consiga remover a tampa com o pé, mas a corrente quebra e a tampa fica meio aberta. A água continua a subir e alcança o nível do nariz de Claire. Ela segura a respiração e, com um movimento brusco, consegue remover a tampa e finalmente pode respirar novamente. Logo em seguida, Claire notou que Norman havia desaparecido do chão. O efeito do halotano ainda não havia sido completamente eliminado. Com grande esforço, Claire conseguiu se levantar e foi até o telefone, mas não conseguiu fazer a ligação. Em seguida, ela voltou ao banheiro e pegou um pedaço de espelho quebrado para se defender. Claire começou a descer lentamente e encontrou seu marido, inconsciente no chão. Quando ela correu até o carro, Norman acordou. Claire percebeu que pegou a chave do veículo errado. Sem perder tempo, ela correu para a caminhonete e foi embora. Ela ligou para a polícia, mas Norman, que estava escondido, a atacou. Claire pisou fundo no acelerador e dirigiu em direção ao rio a toda velocidade. A porta estava trancada e eles não conseguiam sair. Lá embaixo, no fundo do rio, estava o carro de Madison. A perna de Norman ficou presa e ele estava prestes a levar Claire com ele para o fundo. Nesse momento, o corpo de Madison começou a subir à superfície. De repente, Madison olhou para Norman com um olhar assustador. Isso fez com que o homem, tomado de medo, soltasse Claire. O fantasma de Madison agarrou Norman para impedi-lo de fugir. Norman se afoga e o fantasma de Madison se afasta. Mais tarde, naquele inverno, Claire prestou uma homenagem a Madison colocando uma rosa em seu túmulo. Espero que tenham gostado. Até a próxima.